prioridade quando você vai ter né, esse primeiro contato com a empresa. E o primeiro contato, ele é importante porque aquela máxima, né, a primeira impressão é que fica, isso é cientificamente comprovado, né? Então, é importante que você se prepare, que você se organize, né? Tenha um planejamento antes de ter esse contato com a empresa. Que hoje esse contato ele pode ser tanto no virtual quanto presencial, né? Algum tempo atrás era só no presencial. Quando a gente ouvia falar sobre, né, fazer o primeiro contato com a empresa, fazer um briefing com a empresa, fazer esse alinhamento no primeiro contato com a empresa, divulgar o seu trabalho, era sempre presencial. Mas, né, depois de 2020, que nós vivemos, né, houve muitas mudanças, né, e entre essas mudanças, o online se fez cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Então, é importante o planejamento, independente se a reunião vai ser na modalidade online ou na modalidade presencial. E aí, eu penso assim, que a primeira estratégia que você tem que considerar é, antes de ir conversar com a empresa, você precisa fazer uma pesquisa sobre essa empresa. Entra no site da empresa, procure pesquisar no Google o que aparece sobre a empresa, procure entender um pouquinho o que é o negócio da empresa, qual é a atuação da empresa, se é uma atuação local, ou se é uma atuação estadual, ou no território nacional, ou se é também no exterior. Enfim, você precisa buscar informações sobre a empresa, porque é extremamente importante que quando você estiver ali, frente a frente, né, com a pessoa, geralmente é a pessoa do RH, né, da gestão de pessoas que quem nos recebe, que você possa dialogar, conversar sobre essa empresa, né, que não pareça que é algo tão desconhecido assim para você, né, que você mostre para essa empresa que, olha, eu tenho interesse, né, eu fui conhecer um pouco mais sobre vocês. Então, isso é extremamente importante. Ali já começa uma conexão, né? Que quando você vai conversar com alguém e essa pessoa tem um interesse, né? Isso na nossa vida pessoal, como psicólogas, nós sabemos disso, né? A importância de dar uma atenção para a construção desse vínculo que vai ser construído, que vai sendo estabelecido, né? Então, quando alguém que você está conhecendo pela primeira vez, né, conversa com você, né, procurando entender você, ou se essa pessoa já sabia que ia conversar com você, e ela diz que, eu procurei saber um pouco mais sobre você, olhei o seu perfil no LinkedIn, olhei isso, nossa, eu vi isso, é uma outra conexão que é estabelecida, né, porque você fala, opa, peraí, né, essa pessoa está demonstrando interesse em relação à minha história, ao meu trabalho, à minha experiência. Então, começa uma conexão diferente. E é importante que você tenha esse cuidado quando você vai fazer esse primeiro contato com a empresa. É também importante que você tenha clareza, assim, o que você vai oferecer para a empresa. Porque a empresa, ela vai perguntar, né? Sim, tá, mas né, se ela não perguntar, você vai provavelmente dar um jeito ali de falar sobre os serviços que você oferece. Então, para você fazer esse primeiro contato, você precisa ter isso definido. E aí, às vezes você pode estar pensando assim, nossa, Ana Silvia, mas isso é tão óbvio, né? Não, não é tão óbvio assim. Eu conheço profissionais que estão entrando na consultoria, querem trabalhar na consultoria e não definiram ainda quais são os serviços que vão oferecer. E sem isso, fica difícil de você fazer esse primeiro contato, né? Porque você está indo lá para quê? Para o objetivo, né, de se apresentar, de falar do seu trabalho,
para prestar um serviço, para fechar contratos. E se você não tem essa clareza, isso já compromete a tua imagem. Nem que seja um tipo de serviço, dentro de uma área, né? Por exemplo, eu vou atuar com desenvolvimento humano e organizacional, essa é a área. Ok, eu vou atuar como? Eu vou atuar oferecendo diagnóstico organizacional, e eu vou atuar também com programas de desenvolvimento de liderança e desenvolvimento de equipe. Ok? Já é o suficiente para você começar uma conversa, né? E poder, assim, fazer uma pré-estruturação do que é isso, né? O que é esse serviço? O que é um diagnóstico organizacional? E, principalmente, apresentar para a empresa quais são as dores ou os benefícios que esse serviço vai oferecer para a empresa. Se você não tem essa clareza, se você não se prepara, né, para isso, no momento que você está ali à frente com essa gestora de RH, às vezes é uma BP, né, uma business partner, ou às vezes é uma analista de RH, enfim, vai ficar difícil para você poder, né, se vender, que é o momento de você estar se apresentando, né, é o momento de você estar falando assim, olha, eu estou aqui, eu faço tal serviço, né, o diagnóstico organizacional, e as vantagens do diagnóstico organizacional, ou as empresas que eu já fiz diagnóstico organizacional, né, elas conseguiram fazer isso, né, você trazer resultados, você apresentar, assim, o porquê aquele serviço é um serviço que essa empresa poderia contratar. Que benefícios, que dores que ela poderia resolver.